Ricardo prepara mudanças para o jogo contra a equipe do Grêmio. Olha, ele treinou hoje à tarde. A gente vai trazer aqui quais são as novidades. São 3 mudanças no time em relação ao time que jogou contra a equipe do Brusque. Vamos falar também sobre Zé Santos, o empresário do jogador. Falou hoje à tarde sobre a situação da contratação do jogador e revelou aí que o jogador foi um pedido que não foi do técnico Zé Ricardo. A gente vai trazer essas informações aqui para vocês e, obviamente, vamos falar sobre o jogo Vasco e Grêmio. Escolha da arbitragem aí já causa polêmica nas redes sociais e a gente vai falar por que aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Torcedores, torcedoras vascaínas, aquele abraço para vocês. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E a gente já trouxe aí os principais assuntos do vídeo. Antes, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que está sempre dando essa moral. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que um amigo enviou o vídeo, que você estava passando por aí e encontrou o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, comentarista aqui desse canal, que você tem análise, informação, opinião, resenha, enfim, aqui é o lugar completo para você ficar por dentro de tudo. Então, pode dar essa moral e se inscrever no nosso canal? Se inscreve aqui do lado. Já se inscreveu? Deu essa moral? Então vamos aos assuntos do vídeo, porque eu conto muito com vocês para que esse vídeo chegue a mais vascaínos. Olha, Vasco deve ter mudanças para enfrentar a equipe do Grêmio. Vamos lembrar que o Vasco passou aí o sábado e o domingo de folga, né? Os jogadores tiveram folga, voltaram aos trabalhos pela tarde desta segunda-feira. E o técnico Zé Ricardo, né, que já havia feito um coletivo na semana passada, na sexta-feira passada, onde Getúlio fez o gol e tal, voltou, né, essa semana para os treinamentos visando o jogo contra a equipe do Grêmio. E há três mudanças importantes nesse time do Vasco em relação ao time que enfrentou a equipe do Brusque. A primeira mudança é a volta do Gabriel Dias para a lateral direita. O jogador que cumpriu suspensão no jogo contra a equipe do Brusque volta ao time titular para enfrentar a equipe do Grêmio. Essa é uma das mudanças que já estavam previstas, até porque hoje ele é o titular da posição da lateral direita, o Gabriel Dias. Mas do meio para frente tem mais mudanças e mudanças bem importantes, mudanças que o torcedor pediu. A primeira é a volta do Figueiredo. Vamos lembrar que o Figueiredo não jogou contra a equipe do Brusque, porque o jogador tinha sentido aí nos dias anteriores, treinou pouco, não tinha condições de jogar os 90 minutos. Ele treinou normalmente aí entre os titulares e com isso a expectativa é de que Figueiredo seja titular no na próxima quinta-feira para enfrentar a equipe do Grêmio. Outra mudança aí vem no ataque, essa mudança foi bem pedida pelos torcedores vascaínos. O Getúlio treinou no lugar do Raniel no comando de ataque e essa foi uma das mudanças que mais fez com que os torcedores ficassem empolgados nas redes sociais. Lembrando sempre, e o que eu gosto de falar sempre aqui nesse vídeo, Zé Ricardo tem de costume fazer essas mudanças no treinamento, essas mudanças são divulgadas e quando chega na hora do jogo ele faz uma formação bem diferente. Vamos lembrar que nas duas últimas 3 partidas aí, o Zé Ricardo fez isso. Então vamos ficar de olho, porque pode ser que ele chegue e bote o Raniel de novo para jogar ou faça outra estrutura de jogo. Mas o que treinou hoje foi o time com o Gabriel Dias voltando à lateral direita, na ponta direita o Figueiredo voltando à sua posição, já recuperado de lesão, e o Getúlio jogando ali no comando de ataque do Vasco da Gama. E eu quero saber, você gostou dessa escalação do Vasco? Eu sei que tem muita gente que estava pedindo o Getúlio titular após a entrada dele no jogo contra a equipe do Brusque, mas eu quero sua opinião aqui embaixo, deixa seu comentário, eu quero saber o que é que você achou dessa possível escalação do Vasco da Gama. Olha, para esse jogo contra a equipe do Grêmio, daqui a pouco eu vou falar do Zé Santos, viu? Espera aí que a gente vai falar sobre o Zé Santos, que muita gente também pergunta sobre ele. Ainda sobre esse jogo contra o Grêmio, o Luiz Flávio de Oliveira, ele mesmo, árbitro polêmico de alguns erros, algumas arbitragens aí, controvérsias nos jogos do Vasco, quem está escalado para apitar o jogo Vasco e Grêmio. A gente sabe que é um jogo de apelo maior, um apelo nacional, duas equipes gigantes. E aí eles colocaram o Luiz Flávio de Oliveira para ser
o árbitro do jogo, Luiz Flávio, que nos últimos jogos aí, nos últimos tempos, tem tido algumas polêmicas na sua arbitragem, né? Era considerado um dos melhores do Brasil, mas hoje vem tendo aí algumas polêmicas quando vem sendo o comandante do apito e vai para o jogo contra o Grêmio, ser o cara que vai comandar o apito aí para o jogo Vasco e Grêmio. Lembrando, ingressos esgotados para esse jogo. O jogo deve ter transmissão do Premier. Então fiquem atentos aí. Falando sobre o time do Grêmio, o Grêmio não deve ter aí Campaz e Vila Sante. Os dois aí foram convocados para suas seleções nacionais, devem se apresentar e com isso o Vila Sante é titular, o Campaz vem entrando aí, alternando a titularidade, então o Grêmio não terá esses dois jogadores para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Olha, falando sobre Zé Santos, Hugo Nascimento, vocês vão lembrar, né? Hugo, aquele que jogou pelo São Paulo, passou também pela equipe do Grêmio, o jogador que passou por dois elencos aí muito vitoriosos. Hoje, ele é o representante, o empresário do jogador Zé Santos. E muita gente perguntava a ele aí sobre a situação do jogador, né? Por que Zé Santos não joga? Muita gente me pergunta aqui também no nosso Comenta Léo, por que o Zé Santos não é utilizado, só foi utilizado uma vez lá no jogo contra o Chapecoense, depois nunca mais aí, nem sequer tem aparecido até nos relacionados. O Zé Ricardo já tinha dito em entrevista coletiva que Zé Santos era a quarta opção, né? Porque tinha o Raniel, que era titular, tinha o Figueiredo, tinha também o Getúlio, que eram opções para o ataque, por isso o Zé Santos não era escolhido e que seria uma contratação para o futuro. Isso a gente trouxe aqui no nosso canal, se você procurar aí você vai ver que o Zé Ricardo falou isso sobre o Zé Santos. Mas qual é a situação? O Hugo Nascimento falou ao repórter Rafael o seguinte, que o jogador foi contratado pela 777 Partners. O jogador foi um pedido dos americanos para trazê-lo até o Vasco da Gama. Dentro daquele projeto que a 77 tem de trazer jogadores mais novos e poder fazer aí uma preparação para depois poder vender esses jogadores mais... Ele está nessa situação. Segundo o Hugo, ele não foi um pedido do Zé Ricardo. Foi um pedido da 7777 Partners. E o Hugo diz aí também que está tranquilo e o Zé Santos aí tem mais 4 anos de contrato com o Vasco da Gama. Então, esta é a situação do Zé Santos. A gente já tinha trago aqui o próprio Zé Ricardo falando sobre a situação do Zé Santos, mas obviamente, aí a partir do momento que o representante do jogador fala sobre isso, é importante a gente trazer aqui para vocês, para atualizar as informações envolvendo o atacante Zé Santos. O Lucas Oliveira é a mesma coisa, viu? O Lucas Oliveira tá aí treinando e tal, mas foi também uma escolha aí envolvendo com a aval da 777 Partners. Então, é esta a situação desses jogadores. Lembrando a vocês, qualquer nova informação a gente vai trazer aqui para vocês. Lembrando, daqui uns dias já devemos ter a AGE marcada, né? Hoje o Vasco soltou um comunicado aí, o Otto de Alencar aí pedindo que os sócios do Vasco estejam atentos às suas situações, porque vai ter votação em breve da AGE para aprovar a SAF do Vasco da Gama. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Valeu!